agradecer a minha rica oportunidade aqui. Quero chamar o servo de Deus que irá dar continuidade ao trabalho do Senhor, irá dar o ensino da Santa Palavra de Deus. Que nós possamos ficar de pé e orar pelo servo de Deus que irá ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui o teu servo, Senhor Deus, que irá ministrar a palavra nesta noite. Que o Senhor possa usar ele, Senhor Deus, na tua palavra. Sim, que possa se expressar, Senhor Deus. Que nós possamos receber como um cheiro suave. Senhor Deus Todo-Poderoso, dá sabedoria ao teu servo para ministrar a tua santa palavra. E nos dá, Senhor Deus, humildade no coração para receber e sabedoria para entender. Amém. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Eu saúdo a igreja novamente na paz do Senhor. Amém. E é motivo de gratidão, né? A gente estar aqui por mais um dia, por mais uma oportunidade. O Deus tem se alegrado com esta casa de oração. E eu creio que Deus recebeu o congresso das irmãs. Eu me senti tão feliz que quando o crente se une, o inferno treme. E foi o que aconteceu nesses 2 dias do congresso. As irmãs que nos ajudaram do Jardim Graúna, do Colonial, eu sou grata a Deus pelo pastor Antônio, pelo pastor Alexandre. Eu estou muito feliz, porque o principal estava aqui, que era Jesus Cristo, e eu creio que ele recebeu o culto de 8º aniversário do grupo do Círculo de Oração Filhas de Sião. Hoje é culto de ensino. Eu separei a palavra Os Dois Caminhos, mas nós vamos falar de um caminho, né? O caminho da verdade, o caminho da vida. Hoje eu não vou colocar no telão, mas eu estou providenciando o projetor, que deu um problema na lâmpada, e a gente logo em breve vai ter o projetor aqui, tá? Coisa dos homens são falha, né? Mas a gente vai, Deus tem dado graça e isso é bom. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças para que Deus nos dê discernimento da palavra de Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos confrontaste para fazer a tua vontade, Senhor. Nos usa esta noite, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Primeiro nós te pedimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Aonde tiver o Teu povo que está ouvindo agora esta palavra, que ele tenha chance de arrependimento. Que ele tenha chance de reconhecer que há um único Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que sem Ele não há paz, Senhor. Ele nos dá paz. Ele tira toda a aflição da nossa alma, Senhor. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta perder a tua alma? Senhor, visita cada um esta noite. Venha sobre os corações de quem está aqui e daqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Repreenda todo o mal que tenha atrapalhado este ministério crescer, Senhor. Porque aqui é uma casa de oração e de palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço que abram suas Bíblias em João 14:6. Eu vou falar Jesus. João? Não. João 14:6. Eu vou falar. Hoje nós vamos fazer esse tema tradicional. Bíblia, só na Bíblia. João 14:6. Jesus, o único caminho. O que a gente vai aprender através desta palavra? Jesus, o único caminho. É o Evangelho de João?
sintonia. Isso. Depois de Lucas. Achei, o Evangelho de João, achei. Nós vamos ler do 1 até o 9. Do 1 até até o 14. Mas o foco é João 14:6. Todos acharam? João 14 está aqui. A partir do versículo 1. Amém? Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Sim. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nos dá. Nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. Aqui no versículo 1 está falando não se... Para sempre, isso. Não se turbe o vosso coração. O que está falando não se turbe? Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, mas não se preocupa em adorar o Pai. Eita Deus. Esses dias o povo estava adorando o homem. E a própria palavra fala que nós devemos adorar o único digno de todo louvor, que é Jesus Cristo. Porque é Ele que deu a vida, é Ele que tira a vida. Não existe outro caminho. A gente se preocupa com tanta coisa, mas nós muitas vezes esquecemos de preocupar conosco. E se não turbe o vosso coração, também é que a gente não está se preocupando conosco, a gente está se preocupando mais com tudo. E hoje se fala, o crente não compreende, eu sou da área da saúde, que ele deve se cuidar. Quando a gente vai no médico, o que o médico fala para a gente? Você é sedentário? Ele faz aquelas perguntas básicas.
Porque o nosso corpo é uma máquina. Cada órgão é ligado. E se a gente não cuida da nossa saúde, aí a gente chega nos 50, 60, começa a aumentar a pressão arterial, começa a dar diabetes, começa a fazer um monte de coisa que acontece no nosso organismo. Por quê? Por falta de cuidado. Mas nós somos crentes, temos que confiar em Deus. Mas Ele criou os médicos, Ele criou os enfermeiros, Ele criou os farmacêuticos. Eu não estou defendendo eles, eu estou só falando que Ele fez para que possamos cuidar também de nós. Aí aqui, credes em Deus, credes também em mim. Se a gente crê em Jesus, nós estamos crendo em Deus. Aqui também está falando, eu e o Pai somos um. E Ele deixa o Consolador. O Pai, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu não vou, aqui eu vou, teria dito. Ou seja, se ele não tivesse dito, eu vou preparar-vos lugar. Enquanto a gente está aqui, nós já estamos sendo preparados. Como que a gente está sendo preparado? Vivendo a vontade do Pai, praticando a vontade do Pai. Mas fulano... Não, a gente não é fulano. Nós somos chamados pelo nome. Quando a gente chegar lá, nós não vamos ser chamados por cargo de presbítero, por cargo de diácono, por cargo de pastor, porque hoje o que se fala muito, porque pastor tal é o maior, ele não é nada. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, porque é Ele que nos dirige a nossa vida. É isso que o cristão tem que compreender. Porque se a gente estiver fora da vontade do Pai, o Espírito Santo vai se afastar. Porque que em muitos lugares está cheio, mas estão cheios de pessoas vazias. Porque nós estamos se preocupando mais com as coisas dessa terra do que se preocupando com as coisas do céu. Porque a própria palavra de Deus: não ajuntei tesouros nesta terra para que a traste o ferrugem, para que o ladrão não roube. Mas quando a gente ajunta tesouros no céu, ninguém tem como roubar. Então Deus está preparando o lugar para mim e para você. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Para onde eu vou? Para a glória do Senhor. E nós vamos conhecer esse caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Claro que a gente não sabe. Nem tudo vai ser revelado para a gente, como Paulo diz. Existem coisas inefáveis que ele viu e a gente não viu ainda. Mas não significa que a gente possa ver alguma coisa. Mas para ver este alguma coisa, nós temos que buscar mais a face de Deus. Nós temos que orar mais. Nós temos que pegar naquele lugar do nosso cantinho e orar: Senhor, eu quero buscar a tua face. Quanto do tempo a gente tem feito isso? Porque hoje eu estava vendo sobre profecia. A profecia do Antigo Testamento é uma, a profecia do Novo Testamento é outra. A profecia do Novo Testamento está aqui, na palavra de Deus. Essa é a profecia. É Deus falando através da palavra dele. Mas porque vai acontecer isso e não aconteceu. O próprio Deus falou: ai daquele que disser coisas que eu não disse. Não significa que Deus não possa te usar. Pode. Mas a maioria das profecias é para a gente se arrepender, é para a gente voltar a andar no caminho, é para a gente obedecer e andar no caminho, para que a gente não vá antes do tempo. Porque se Deus ele não volta atrás do que ele falou, mas a gente tem que se arrepender para poder a gente ser salvo. A gente não pode andar de qualquer jeito, a gente tem que andar do jeito que Deus manda a gente andar. Se vós... Aí aqui no 6, onde é o tema desta noite: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Durante uma conversa com os discípulos, Jesus faz uma das suas declarações mais profundas de toda a Bíblia, onde ele fala que ele é o caminho, que ele é a vida, que ele é a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em um mundo cheio de opiniões, religiões, filosofia, Jesus não se apresenta como um caminho entre muitos. Ele se apresenta como o único caminho para Deus. E lá em Romanos 12:2 fala que nós não devemos se conformar com esse mundo. Por que nós não devemos se conformar? Hoje é uma crítica o que eu vou falar. Hoje, em muitos lugares, quer trazer as coisas do mundo para o altar, para a casa de Deus, e Deus não tem se agradado. Porque se a gente não é mais do mundo, se nós pertencemos a Cristo, nós temos que viver conforme Cristo manda nos viver, conforme a vontade dele. Ah, mas eu vou desagradar fulano. Se o próprio Deus, Jesus falou, vocês serão perseguidos para o meu nome, por causa de mim, porque vocês vão estar vivendo na verdade, no caminho que eu estou preparando para cada um de vocês. É difícil, mas a gente não pode ter mau caráter, a gente não pode ser mentiroso, nós não podemos concordar com as coisas erradas deste mundo. Hoje se pega não, eu quero a casa cheia. O que adianta ter a casa cheia e Jesus não está ali? Se o próprio Davi pega, dobra o seu joelho e fala com Deus: retire tudo de mim, mas não retire a tua presença, porque sem a presença nós não vamos conseguir. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Esse texto nos ensina que a salvação, a verdade, a vida eterna são encontradas exclusivamente em Cristo Jesus. E nós temos aqui algumas lições que nós vamos tirar deste culto de ensino. É difícil, mas se a gente permanecer firme, além de, como nós no ministério, a gente teve uma reunião esses dias e como falou, até pelo seu silêncio, até pelo seu sorriso, até pelo seu andar, até pelo seu exemplo, vidas se renderão a Cristo, para que teu nome seja glorificado, e não eu e nem você, porque nós somos mordomos, nós somos servos de Cristo. Amém. Jesus não disse que mostraria o caminho, ele fala que ele é o caminho, ou seja, eu sou o caminho. Isso significa que o acesso ao Pai não acontece através de méritos humanos. Por quê? Porque nós somos carnais. Porque nós temos ainda a parte do erro de Adão e Eva, o pecado. Mas, se nós morrermos em Cristo, nós ressuscitaremos em Cristo em um corpo transformado e glorificado para o Pai. E nós devemos se alegrar a cada dia. E eu fico triste quando eu vejo pessoas que se afastaram do Evangelho porque foi ensinado errado. Porque muitos casamentos têm se acabado porque foi discipulado errado. É triste. E o pastor chora. Eu estava vendo uma reportagem que as duas profissões mais perigosas, que mexem muito com a saúde, são ser presidente dos Estados Unidos e ser pastor. O presidente de um país, eu creio também, que deve passar muita aflição,
Porque ninguém vai agradar a todo mundo. Sei que tem pessoas, né? nem todos, mas tem gente errada e tem pessoas Tem certas. muito presidente, meu filho, que não está nem preocupado com nós. Exatamente, eu sei disso. Não está preocupado. Mas tem muito pastor que anda errado também. Todos somos humanos, todos somos falhos. Quem é o dono da igreja não é o pastor. Falando do presidente. Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Eu digo assim, isso é uma pesquisa que foi divulgada, que as duas profissões mais difíceis que tem é ser presidente dos Estados Unidos, foi o que eu ouvi, tá? Foi a reportagem, e ser pastor. Porque o pastor, ele chora sozinho, muitas vezes ele é abandonado, porque a igreja não ora por ele. Eu não estou dizendo que é aqui, eu estou falando em muitos lugares. Nós passamos, quando você exerce um cargo de um dirigente ou de um pastor, nós oramos as suas dores, porque nós oramos por vocês. E vocês devem orar para conosco também, para que possamos ter sabedoria, para que possamos pregar a verdade, para que possamos dar bons exemplos, todos nós, porque nós somos um corpo, nós somos unidos em Cristo Jesus. Uma igreja unificada, uma igreja em união, igual o exemplo do congresso que aconteceu aqui pela nossa gestão, pela nossa direção. Foi um congresso muito bom, porque foi unido 3 congregações para fazer o congresso. Isso é união. Quando a igreja é unida, coisas grandes e maravilhosas e espirituais acontecem. Ah, mas a placa da igreja tal, fulano de tal. Não, nós não somos inimigos, nós não somos concorrência. No reino de Deus não existe concorrência. Nós temos que orar pelas outras igrejas. Melhor 10 igrejas do que 10 bares. Melhor 10 igrejas do que 10 boates. Nós temos que orar para que eles também venham andar correto, para que eles venham ensinar correto. Ninguém pode ser melhor que ninguém, porque nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Inclusive, domingo eu estou trazendo uma pregação sobre discipulado, sobre pregar o evangelho. Nós estamos muito devagar. A volta de Cristo pode ser a qualquer momento e nós não estamos fazendo nada. Nós precisamos fazer, não para mérito meu, jamais. Às vezes religiosidade demais, não, tem coisas que a gente não pode concordar, claro. O próprio Cristo é o caminho que conduz o homem a Deus. Uma aplicação para conosco. Muitas pessoas procuram direção para a vida em diversos lugares, mas a verdadeira direção é encontrada em Jesus. Quem anda com Cristo nunca está perdido espiritualmente. Por que eu estou pensando em trazer culto para o domingo? De manhã. Porque tem pessoas que trabalham. Isso a gente vai fazer um teste. Tem pessoas que trabalham de manhã e não pode vir, ou ao contrário. Então a gente tem que... A porta da igreja é para ajudar através da palavra, é para a vida espiritual, porque se você está na igreja, você vai crescer espiritualmente. Para isso tem a igreja. Você vai unir junto, se preocupar um com a dor do outro. Jesus é a verdade que liberta. A palavra que liberta, a palavra transforma, a palavra cura a nossa alma. Ao afirmar eu sou a verdade, Jesus declara ser a revelação perfeita de Deus. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Tudo que Deus deseja revelar ao homem encontra sua expressão em Cristo. Vivemos uma geração marcada pela confusão e pelo relativismo, mas a verdade não muda conforme a opinião das pessoas. Quem constrói sua vida sobre a palavra em Cristo encontra segurança e firmeza.
Jesus é a fonte da vida. Cristo declara: eu sou a vida. Ele não oferece apenas uma existência melhor. Ele oferece a vida espiritual, vida abundante e vida eterna. Longe de Cristo existe sobrevivência espiritual. Em Cristo existe verdadeira vida. Muitas pessoas possuem recursos, sucesso e reconhecimento, mas continuam vazias. Vamos dizer, vou citar um exemplo. A pessoa hoje joga numa loteria, fica milionária, e aquilo vira um inferno para a vida dela. Nem tudo pode ser demais, porque a própria palavra de Deus fala em Gênesis: por causa do pecado, nós teremos que trabalhar para conseguir o sustento. É com trabalho, é com dedicação, é com crescimento, é com estudo. Deus não vai dar nada nas nossas mãos de mão beijada. A gente tem que buscar, a gente tem que se preparar, a gente tem que se capacitar. A pessoa fica o dia inteiro deitada e dormindo e quer que o emprego venha à porta dela. Não, a gente tem que levantar e arregaçar as mãos. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma humana. A verdadeira começa quando Cristo ocupa o centro do meu e do teu coração. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com as outras coisas. Tem, mas a gente tem que pôr primeiro o Senhor na nossa vida. Porque um exemplo disso é Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Foi criado um decreto que ele não poderia orar, que ele não poderia adorar, mas ele estava lá, ele não estava nem aí com o decreto, porque ele estava confiando em Deus. E na hora certa, Deus agiu. E na hora certa, Deus vai agir na minha e na tua vida. Porque se a gente buscar mais, falar com Ele e pedir para Ele: Senhor, me dê discernimento, Senhor, que eu e você sejam sensíveis à voz de Deus. Louvado seja Deus. Não existe outro caminho para a salvação. Ninguém veio ao Pai senão por mim. A declaração é exclusiva e absoluta. A reconciliação com Deus acontece somente através da obra de Cristo. Por isso a cruz é indispensável ao plano da salvação. A salvação não depende da religião que alguém segue. Ela depende da relação que essa pessoa possui com Jesus. Deus é lindo, glória a Deus. Como que a gente vai possuir essa relação com Jesus se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não se preocupa com o nosso irmão? Porque a palavra fala: amai ao próximo como a ti mesmo. Quem rejeita Cristo, rejeita o único caminho estabelecido por Deus. E a quinta lição desta noite, no versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e quando a gente se batiza nas águas, quando a gente recebe o Espírito Santo, Cristo já está habitando em mim e em você. Ou seja, cada decisão que a gente tomar: Senhor, é da tua vontade que eu vá naquele lugar. Senhor, é da tua vontade que eu vá viajar. Senhor, é da tua vontade que aquele emprego para meu filho, para minha filha, para que o Senhor venha usá-lo e glorificá-lo aonde ele estiver. Aonde se viu crente com medo de trabalhar no meio de pessoas com várias
diversidades, que a pessoa é assim, é assado. Não, a gente não tem que ter medo. A gente não pode criticar, mas devemos amar. Porque através do nosso exemplo, porque se Cristo habita em mim, em você, nós vamos amar aquela vida. É claro, se ela vir falar, isso está de acordo com a palavra, você e eu não pode ser covarde, a gente tem que falar. Mas a gente não deve criticar, mas a gente não deve julgar, mas a gente não deve condenar, porque isso não pertence a nós. Amém. Glória a Deus. Logo depois da declaração nesse versículo 7, Jesus explica que quem conhece, ou conhece também conhece o Pai. Cristo é a perfeita revelação de Deus. Ao olhar para Jesus, vemos o amor, a graça, a justiça e a santidade do Pai. O que é essa santidade? É ser separado do mundo. É não viver mais à vontade do mundo, mas viver à vontade em Cristo Jesus. Se você deseja conhecer a Deus de forma mais profunda, aproxime-se mais de Jesus, porque Ele quer se aproximar de você e eu. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais entendemos o coração do Pai. Afinal de contas, qual é o filho que vai deixar ele morrer para eu e você? Quem faria isso? O próprio Abraão levou o teu filho Isaac. Isaac ali naquele momento perguntou para ele quem é o sacrificado. Deus proverá. Deus proverá. E Deus proveu. Porque ele provou que ele sabia em quem confiar. E aí o anjo grita: Abraão, Abraão! Colocou um cordeiro ali e o filho foi salvo. Ali eu creio que foi já falando do que ia acontecer lá na frente, por mim e por você. Jesus, conclusão, nos ensina: Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é a verdade que não muda. Jesus é a fonte da verdadeira vida. Nós devemos lembrar de uma coisa: a árvore que dá fruto, ela vai ser apedrejada. Esse árvore que vai dar fruto é eu e você. Porque nós vamos ser criticados, porque nós estamos vivendo a verdade, a vida e a vontade do Pai. Oh, aleluia. Oh, glória. Não existe salvação fora de Cristo. E conhecer Jesus é conhecer ao Pai. Em um mundo cheio de caminhos tortuosos, Cristo continua afirmando: eu sou o caminho. E declare com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Guia-me meus passos e ajuda a permanecer firme em Ti todos os dias. Que a nossa oração, não só hoje, mas enquanto a gente estiver nessa terra, seja nessa palavra: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Guia meus passos e ajuda a permanecer firme em Ti todos os dias. E eu louvo ao Senhor, e as palmas são para Jesus. Lembrando que quinta-feira teremos culto do círculo de oração, Filhas de Sião, e a minha amada esposa vai ministrar. Domingo, escola bíblica dominical com a segunda aula,
A minha esposa vai dar a primeira aula para espirituais quando está em viagem. Vamos orar por ele, continuar orando por ele, para que Deus venha dar graça. A gente não é proibido de viajar, a gente tem que cuidar da gente também. Logo a minha esposa vai viajar, o ano que vem eu vou viajar. Aqui nós não proíbe ninguém de cuidar da sua família. Nós já somos uma família, mas a gente também tem que cuidar dos nossos também. Amém. Porque o primeiro ministério é a família. Então a gente tem que cuidar da família, mas cuidar da família é orientar eles também no caminho do Senhor. Isso é cuidar também. A gente não pode aceitar certos tipos de coisas que vai agradar o homem e não agrada a Cristo. Porque a gente tem que viver a vida na igreja e a vida no nosso lar da mesma maneira. Tá? Então não é proibido, a igreja aqui não proíbe ninguém de viajar. Então agora vai viajar para espirituais, então acho que o mês que vem, se Deus permitir, a minha esposa, e o ano que vem, se Deus permitir, eu estiver na mesma empresa, eu também vou viajar também. Devemos cuidar, né? Mais algum aviso, amada esposa? Não, eu falo com elas mesmo, pessoal das duas. Então vamos orar para finalizar o culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra que venha nos ensinar. Obrigado àqueles que estão assistindo o culto ou vão ver este culto, Senhor, que é para a Tua honra e glória, Senhor, para que Seu nome seja manifestado, que Cristo habite em mim e em todos que estão vendo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e para sempre. Amém. E se Deus é por nós, Será nós? e agindo Deus, Quem pedirá? ninguém, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus, que as portas de Jesus.